Amigos do Grupo Liberdade de Comunicação, nós estamos aqui na sala da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, aqui ao meu lado a Reni. De antemão queria agradecer por receber a nossa equipe. O assunto é na retomada, da economia. Pacajus realizou ontem, domingo, é bom que se frise, a nossa retomada da feira livre aos domingos, Reni. Eu acho que tem alguns critérios aí que foram adotados pela própria Secretaria, que muitas pessoas até distorceram, nas redes sociais a questão dessa retomada. O que nós podemos falar? Enfim, um relato. Como é que você viu essa primeira feira na retomada da economia aqui no município de Pacajus, Reni? Bom dia. Bom dia a todos. Agradecer aqui ao Chico Neto, aqui, uma parceria que a gente tem aqui. Agradecer a gente ter esse momento de o quê? De esclarecimento. O que é que acontece? A tomada da feira, ela tem que ser de forma gradual. E um dos critérios que nós temos que tomar, de acordo com como veio o decreto estadual, é que a feira ela não pode voltar 100%. Então, quem fez os seus recadastramentos entre o mês de março e abril foram ontem aquelas pessoas que foram para a feira. Tem que ser de forma gradual. Vamos começar com 100, próximo domingo mais 100, por conta, se aumentar os nossos índices, Chico Neto, olha, presta atenção, se aumentar os índices da Covid no município, nós temos que reduzir o quantitativo. Ou chegar no momento de quê? De paralisar a nossa feira novamente. Então, o prefeito Bruno Figueiredo, pensando em alavancar a economia do município, olha, gente, vamos fazer aqui de forma gradual e atender o decreto do Estado, de forma gradativa. Começamos com mais 100, próximo domingo vamos ter mais 100 pessoas, para quê? Para que não aumente os nossos índices, tem que ser de forma gradual. É importante que se diz um detalhe interessante, a Reni foi muito feliz nas suas palavras, na questão de que você, feirante, que esteja, você tem que fazer a sua parte. O uso da máscara se faz necessário. A questão do álcool e gel também se faz necessário. É como bem falou também a Reni, se de acordo com os índices, quem vai dizer o andamento favorável ou negativo da feira é justamente a própria Secretaria de Saúde, que tem os dados necessários, Reni? Exatamente. Toda semana saem os nossos índices, de pessoas contaminadas. Então, é o seguinte, baseado nesses índices, é o quantitativo que a gente vai aumentando, a quantidade de feirantes. Feirantes, a gente pede a colaboração de vocês, que usem álcool gel, usem as máscaras, peçam o distanciamento das pessoas, porque a gente está fazendo isso pensando em vocês. Nós estamos tendo uma responsabilidade que é, na verdade, de vocês, Então, a gente pede muita colaboração de vocês nesse momento. Então, tudo vai depender de vocês. Para a gente aumentar o quantitativo de feirantes, para a gente ter a nossa feira 100%, vai depender de vocês. Então, usem, entendam que estamos aqui para fazer o recadastramento de vocês, para que não aumentar os nossos índices, aumentando os nossos índices. E outra coisa, Chico Neto, interessante a gente frisar aqui, é que Pacajus é um dos municípios aqui que começaram a sua feira. É um dos municípios que iniciou a sua feira livre. Se a gente vê outros municípios, eles iniciaram a feira e suspenderam. Por quê? Porque não conseguiram controlar os índices da Covid no seu município. Então, tudo vai depender disso. Tudo vai depender disso. Olha, é muito difícil também, o pessoal tem aquele ledo engano. Gente, isso é Covid. Não, ainda não existe vacina. A vacina é para proteger contra a Covid-19. Então, enquanto a vacina não surgir, há rumores, há muita explanação nas redes sociais, nos jornais, nos telejornais, mas concreto mesmo é que só teremos vacina no próximo ano. Enquanto essa vacina não existir, temos que tomar as precauções, Reni? Exatamente. Então, depende da gente. Depende da gente como população, como Ministério Público, como pessoal da Prefeitura. Não pode sair, gente. Não tem vacina. A única forma que nós temos ainda de conter isso é usando máscara, usando gel, não indo tanto para aglomeração. Agora, é o livre-arbítrio, Chico Neto? A gente tem que entender que é o livre-arbítrio. É verdade. E outro detalhe interessante também é de que as pessoas que se sentiram prejudicadas, gente, via a Secretaria de Desenvolvimento Econômico buscar informação.
Se você é feirante, você tem que vir aqui. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela funciona aqui em anexo ao setor tributário. E com certeza a gente espera que o pessoal possa procurar e se informar, se inteirar do que realmente está acontecendo, né? Sim, nós estamos aqui de segunda a sexta, de 8 às 14 horas, na parte de atendimento ao público, e a parte das 14 às 17 é expediente interno. Mas nossos telefones estão lá, são o WhatsApp, entendeu? Tem as redes sociais, temos o site da prefeitura. Façam as suas perguntas, a gente entende para vocês que nesse momento vocês querem voltar a trabalhar, mas de forma gradativa, né? Tudo forma gradativa. O governo foi liberando de acordo com cada parte de comércio, né? Então, assim, de forma gradativa. Reni, só para encerrar, e você, como é que você viu, né? Você como pessoa, como é que você viu? Qual foi a impressão que a retomada aí da primeira Feira Livre, né, pós, vamos dizer até assim, Covid-19, né? Como é que você viu a feira ontem? Há uma perspectiva de se aumentar o quantitativo? Há uma perspectiva de ter dias melhores? Sim, sim. A gente ontem esteve lá, a gente começou o nosso trabalho em torno de 2 horas da manhã. Então, assim, a gente abriu a nossa feira. Fico muito feliz, foi um trabalho junto com a Secretaria de Saúde, Demutran, a Segurança, o seu Jonathan, da Secretaria de Infraestrutura. Chico Neto, deixa eu só lhe fazer aqui uma friso aqui. O tumulto, a aglomeração, as reclamações, você sabia que era de feirantes de outra cidade? A maioria de Pacajus, que a gente deu prioridade ao quê? Aos feirantes locais. Eles não fizeram, eles vieram aqui, fizeram seus agendamentos, estavam lá aptos a botar suas bancas. Não teve nenhum problema. O que aconteceu? Aquela aglomeração, aqueles vídeos que saíram em redes sociais, em mídias sociais, não foram feirantes locais. Não foram pessoas locais, foram pessoas que vinham de outro município, chegava, colocava lá a sua banca, colocava lá em cima da praça e vendia, tirando a oportunidade do nosso feirante local. Inclusive até daqui a pouquinho nós estaremos gravando com um dos rapazes que fez um vídeo. Ele queria até, digamos, procurou a nossa equipe de reportagem para se ratificar assim, da questão. Ele teve um detalhe à parte que ele disse que não sabia. Gravou o vídeo porque viu os feirantes, no calor da emoção? No calor da emoção, como ele bem falou, no calor da emoção. E daqui a pouquinho nós estaremos, claro, a TV Liberdade é essa TV que a gente tenta conduzir a coisa imparcial. Justamente assim, ouvir os dois lados acima de tudo, porque por muitas vezes o que você relata não é verdade. Por muitas vezes o que você quer colocar nas redes sociais fica a desejar. Então, nós sempre estaremos sempre à disposição da população e das entidades governamentais. Eu quero agradecer a oportunidade, certo? A nossa feira ontem começou de uma forma, a gente ficou muito feliz, a gente entendeu e a gente agradece à população que elas realmente tomaram lá as suas medidas protetivas. A gente agradece muito e a gente espera para o próximo domingo a gente tem mais feirante, de preferência, gente, local, de preferência da nossa terra, de Pacajus. Então, se vocês perceberem, a maioria dos feirantes era local, era de Pacajus. Isso é a nossa intenção, isso é a nossa responsabilidade. Preferência, o nosso comércio local. E agradecer, Chico Neto, vamos estar aqui sempre à disposição para maiores esclarecimentos. Ok. Conversamos aí com a Reni, responsável por essa parte de desenvolvimento econômico aqui da Prefeitura de Pacajus. E assim, gente, é o que bem relatou. A questão da economia local, a questão do aquecimento econômico, todos esses fatores são preponderantes assim para que a feira possa ser retomada de maneira organizada, de maneira que economicamente favoreça aos feirantes em si de um modo geral. Foram essas as informações, com imagens de Samuel Vitor, Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV.